Olá, tudo bem? Sou o professor William e vamos retomar nossos estudos sobre evolução. Como já combinado, a aula de hoje será sobre fluxo gênico, um dos processos, né, dentro da microevolução. Lembrando que a microevolução é aquela que nós vemos, podemos observar a partir de um indivíduo, a partir do próprio indivíduo. A diferença para a macroevolução, que a macroevolução tem aquela escala populacional, né? Vemos a mudança total da população, né? Enquanto a microevolução, embora vá levar até a macroevolução, nós observamos ali no indivíduo, como já estudado antes, a mutação, né? 2 aulas atrás, estudamos a mutação, que é aquela mudança, né, aquela variação no código genético, trazendo características novas, né, ou não, talvez não traga mudança no código genético, mas pensando no caso da evolução, né, que se trata estritamente da mudança, então estamos pensando na mudança do indivíduo, né, então das características do indivíduo a partir da mudança do código genético, que, lembrando, né, é totalmente aleatória. Não é influenciada, não pode criar uma mudança, né, não pode definir uma mudança naturalmente é, a partir da mutação para que surja uma característica nova. Claro, ela pode ser induzida por radiação e afins, como a nicotina, mas de uma forma negativa. Então, retomando as aulas passadas, vimos mutação, dentro da mutação falamos um pouco sobre alelos, genes, genética, enfim. Falamos sobre a recombinação gênica, onde vimos o crossing over, ainda assim falando um pouco sobre genética. E agora nós entramos no fluxo gênico. Também lembrando que todas as matérias pertencem, os conceitos pertencem ao neodarwinismo, né? A nossa sequência do darwinismo. Então vamos entrar no fluxo gênico. O que é o fluxo gênico? Vou puxar um exemplo que eu tenho aqui. Ok. Aqui vemos duas populações bonitinhas de besourinhos, certo? Isso serviria para qualquer ser vivo, né? Qualquer grupo de ser vivo, poderiam ser plantas, poderiam ser bactérias, poderiam ser nós, humanos, enfim. Nós temos duas diferentes populações. Nós percebemos que têm características diferentes, certo? Então nós lembramos das aulas passadas sobre os alelos, quando vimos em mutação. Então existem características diferentes, né? Lembrando que o alelo é aquele conjunto de características. Então é ele que vai definir uh, o grupo, né? O par de alelos é aquele que vai definir o que nós estamos vendo ali expressado, né? Então, nessa população da esquerda, temos uma população de besouros mais escuros, né? Marronzinhos. E a população da direita, os besouros mais clarinhos. Lembrando que precisam ser da mesma espécie para que haja, né, como vimos lá no crossing over, né, na deriva gênica, desculpa, na recombinação gênica, já dei um spoiler aqui da próxima aula, próxima matéria será a deriva gênica, mas, enfim, como vimos na recombinação gênica, precisa ser da mesma espécie para que possa ter essa troca de informação genética, para que tenha essa troca de características. E aqui nós temos um besourinho clarinho, muito do esperto, trocando de população, né? Ele está saindo da sua população originária, da população aqui de besourinhos claros, da direita, e indo para a população à esquerda. O mesmo acontece com esses dois besourinhos marrons, que estão indo para a população da direita. O que isso vai ocasionar? Sendo eles da mesma espécie, ocorrerá a troca de informação genética, lá o crossing over também. Isto é o fluxo gênico. É quando um indivíduo migra de uma população para outra, levando características novas, características diferentes, certo? Então nós podemos pensar que daqui a um tempo, essa população totalmente marronzinha vai começar a não ser totalmente marronzinha, vai começar a mesclar um pouquinho, vai ter uns indivíduos mais clarinhos, graças a esse daqui, que vai levar uma informação nova. E a população aqui da direita, totalmente clarinha, vai também mesclar, vai ter uma mistura de cores, graças a esses indivíduos marronzinhos que estão chegando aqui.
Pois bem, se só o indivíduo marronzinho fosse aqui, da esquerda para a direita, o clarinho não fosse para a esquerda, só essa população da direita seria afetada, obviamente, certo? Conseguem acompanhar isso, não é? Se o indivíduo da população clara, né, vou chamar de população B, se o indivíduo da população B, que é este da direita, não for para a população A, que é esse da esquerda, não tem como a população A receber características novas. Precisa que esse indivíduo chegue. Se apenas o indivíduo da população A for para a população B, ou seja, da esquerda para a direita, apenas esta população da direita que recebeu o visitante, né, ou o novo integrante, esta que será afetada, que terá características novas, genéticas novas rodando ali entre eles, trazendo novas características. Lembrando que essas características não necessariamente são visuais, como a cor. Pode ser altura, podem ser características de imunidade biológica, ou seja, proteção interna. A gente pode pensar isso sobre bactérias ou plantas, quando elas acabam conseguindo atingir uma população diferente. Vamos pensar que existe uma população de planta que ela é suscetível a um vírus. Ela é fraca contra esse vírus, essa população toda, certo? E então, sempre que se chega esse vírus, a população ela pode quase chegar em extinção, né, por serem fracos com esse vírus. Mas num dado momento, sementes ou o pólen mesmo, de alguma forma, um material genético dessa mesma espécie, mas de uma população diferente, chega ali. Esse material genético novo ele pode ser resistente ao vírus, porque ele veio de outro lugar, ele passou por outros métodos, outros conceitos de evolução, e quando ele chega nessa população, ele pode trazer essa característica de imunidade, né, contra esse vírus, contra esse patógeno. E agora essa população consegue sobreviver mais, vai ter alguns indivíduos ali, com o passar do tempo, essa característica vai se difundindo, vai se espalhando na população, e agora essa população tem mais chance de sobreviver a esse vírus, que antes era extremamente agressivo, graças a essa característica nova que chegou, certo? Ou também pode ser uma característica negativa que chegue na população. Também vimos que existem características positivas e negativas, certo? Outro exemplo que eu tenho aqui que eu posso puxar é esse daqui. Olha só. Um pouco mais desenhadinho, mas é o que vimos. A migração. Aqui nós temos a exemplificação dos alelos, né, que vimos nas aulas passadas. Os alelos dominantes, né, o azão. Então a gente sabe que essa população que está recebendo o visitante, azão, vai começar a ter indivíduos da cor escura, né, besourinhos ou formiguinhas da cor escura, graças a essa característica aqui que está chegando, certo? Mas vamos pensar agora nos pontos negativos e positivos que a gente separa o fluxo gênico. O fluxo gênico, vamos para cá, para uma luzinha. Então temos aqui a nossa população. Farei o mesmo exemplo, só para reforçar o conceito. Então nós temos aqui uma população de bactérias azuis, por exemplo, ou protozoários, seja lá o que for, a criatura que você quiser imaginar. E do outro lado vermelho, só tem que imaginar que são diferentes, porém é a mesma espécie. Lembrem disso, tem que ser a mesma espécie, ou não tem troca de informação genética. Ok, temos duas populações diferentes da mesma espécie. Diferentes que eu digo existem características diferentes. Novamente, eu estou usando a cor para deixar isso claro, certo? Mas eu poderia desenhar aqui quadrados e aqui triângulos, serviriam da mesma forma. Quando as populações tiverem esse contato do fluxo gênico, vamos imaginar que esses indivíduos aqui, eles migraram. Eles foram passear e chegaram desse lado. Então vieram aqui, dois azuizinhos. Agora, essa população no futuro, fazer o futuro aqui dessa população. Essa população aqui no futuro
vai começar a ter uma variabilidade de características maior, certo? Vou desenhar o vermelho um pouco maior ainda, já que era a população original, mas agora você começa a ter indivíduos ali diferentes, enquanto a outra população que não recebeu nenhum visitante continua totalmente com aquela característica anterior, certo? Eu desenhei também triângulos aqui, certo? Então vamos pensar que, mesma coisa, os quadrados vieram daqui dar uma visitinha, certo? Na população de triângulo. Como que vai ser essa população no futuro? Desenhei aqui também. A população ali continua sendo totalmente de quadrados. E desse lado, onde nós tínhamos a população de triângulos, agora também existe essa característica. Claro que nós também vimos, quando falávamos de genética, que existe uma diferença de dominância, né? Eu cheguei a mencionar uma relação de dominância. Nem sempre só um gene vai ser expressado, às vezes eles são codominantes, ou seja, tem a característica de quadrado, tem a característica de triângulo, e as duas são expressadas em algum grau, e o resultado é meio próximo. Por exemplo, nós conseguimos mencionar a cor de cabelo, ou cor de pele, né? Principalmente a cor de pele nossa, dos seres humanos. Enquanto nós temos cores diferentes, pais de cores diferentes, o filho costuma nascer entre essas cores, certo? Talvez um pouco mais para um lado ou um pouco mais para o outro lado, mas geralmente entre essas cores. Então nós temos uma relação onde ambas as características são expressadas em algum grau. Então aqui nós poderíamos ter algo próximo de um quadrado, mas próximo de um triângulo também, certo? Mas enfim, o que importa para o fluxo gênico, tá? Focando agora, voltando para o ponto principal que é o fluxo gênico. O que importa para o fluxo gênico é esta troca de características. Essa troca de características traz uma coisa muito importante que eu mencionei há aulas atrás e sempre menciono, que é variabilidade genética, certo? Como eu disse, é um conceito muito importante para se lembrar para, digamos, manutenção das espécies, para que elas possam se manter existentes, né? Possam se manter vivas, sem ser levadas à extinção. Porque a variação de características, como por exemplo nos besouros aqui, o exemplo da cor permite que eles se camuflem em diferentes ambientes. Digamos que o ambiente em dada época do ano sofre uma mudança de cor devido secas, e ele vai de um ambiente um pouco mais claro para mais amarronzado, ou mais sem cor, mais seco, então ele vai de um marrom mais forte. Enfim, há uma mudança de cor e uma variação na tonalidade de cor entre os indivíduos pode ajudar a se camuflar, assim como outras características, como o tamanho. Enfim, as diferentes características são extremamente importantes para que as espécies sejam capazes de não ser extintas, se manterem existentes, certo? Assim como a sobrevivência biológica contra bactérias, vírus, protozoários, enfim. A variabilidade genética, resumindo, a variabilidade genética, né, a quantidade de diferentes características é importante para que a população se mantenha existente, para que ela consiga sobreviver a diferentes situações hostis, que levariam ela a uma diminuição da sua população. Agora vamos pensar em outra característica do fluxo gênico, que é a questão da imigração e emigração. Enfim, quais seriam... Nós já vimos os aspectos positivos, né? O aspecto positivo é levar novas características para uma população. A população que recebe um indivíduo com características diferentes aumenta a sua variabilidade genética, né? Suas características ali na população. Mas, e a população da onde esse indivíduo saiu? Existe um ponto negativo? Existe. Se essa população for pequena, o que você acha que aconteceria? Qual ponto negativo essa população pode ter com a saída de um indivíduo? Vou esperar alguns segundos para que você desenvolva essa resposta e aí eu continuo. Legal. Continuando então.
Olha só, qual seria o ponto negativo de um indivíduo sair da sua população? Se for uma população grande, provavelmente nenhum. Mas e se a população é pequena? Já existem poucos indivíduos, a variabilidade genética já é pequena. Populações pequenas tendem a ter variabilidade genética pequena. Vou mostrar um caso interessante já já. Mas, enfim, por enquanto fica na curiosidade. O que eu vou dizer agora é: esse indivíduo que eu coloquei aqui, ele possui características, certo? Possivelmente, por mais que sejam todos indivíduos azuis, possivelmente eles possuem algumas características diferentes. E ainda assim, existe uma variabilidade genética aqui. Quem sabe sobre a altura, ou dependendo do animal, tamanho de presas, garras, enfim. A saída desse indivíduo da população deixa a população ainda menor, mais fragilizada, com menos variabilidade genética. E olha só, a gente não acabou de dizer que a variabilidade genética é justamente o que permite as populações a não serem levadas à extinção? Permite as populações a se manterem vivas. Ela é importante para que os indivíduos, a população como um todo, sobreviva a diferentes situações hostis? Pois é, com a saída de numa população pequena, com a saída de um indivíduo, sua variabilidade genética diminui ainda mais, que já era pequena. Esse é o grande ponto negativo do fluxo gênico. Se o indivíduo que está migrando, né, o emigrante, né, aquele que sai da população, for de uma população pequena, isso é bem negativo para ele. E o indivíduo que chega, né, para essa população será o imigrante, né, aquele que chegou na população. Enfim, para essa população, se for uma população grande, benéfico, vai trazer características novas. Se for uma população pequena, também benéfico, traz características novas. Se essas características forem negativas, aí também é um pouco, pode ser negativo, pode trazer uma característica que seja prejudicial dali anos para a sobrevivência dessa espécie. Agora eu vou trazer o caso que eu disse ser interessante, é este daqui. O albinismo, ele é uma característica recessiva, muito rara, numa população como um todo. Porém, nessa ilha em específico, que não é grande comparado com outras populações, é uma população pequena, uma comunidade de albinos se situou e esse gene acabava sendo muito mais presente na população do que em qualquer outro lugar, em qualquer outra população. Por quê? Bom, a gente falou sobre variabilidade genética, não falou? Uma população pequena, essa característica existente ali fez com que ela se espalhasse bastante em boa parte da população, né? Quando eu digo boa parte, é uma porcentagem pequena ainda da população, mas comparado com outras populações, era grande. E essa população de albinos se tornasse grande, né? Tivesse um destaque ali. E enfim, o albinismo ele é uma característica, né, que falta o pigmento melanina na pele, que inclusive nos protege de radiação solar. Certo? Com o tempo, como eu disse, população pequena, característica do albinismo, ali característica nova, numa população pequena, se espalhou bastante, muitos albinos, né, comparado com o padrão. Como está essa população de albinos hoje? Está diminuindo muito. E por quê? Eles costumam falecer cedo. E por que também? Como a gente disse, a melanina ela te protege da radiação solar e eles acabam contraindo muito câncer de pele, né, facilmente, devido à extrema exposição ao sol. Né, uma ilha no Maranhão, não tem tanto acesso a uma ilha pequena, na verdade a comunidade é pequena, precária, não tem muito acesso à medicina, né, à assistência médica. Para sair da ilha não é barato para eles, né, para a economia dessa ilha, para a economia deles. Para ir para o continente, ter acesso a tratamento médico. Então, os habitantes, no caso os habitantes albinos dessa ilha, essa população albina, que era bem grande, hoje foi diminuindo. Essa característica que entrou na população e se expandiu com a população, por ser uma população pequena, hoje está diminuindo até desaparecer,
por ter uma característica negativa para essa população, certo? Agora eu vou colocar dois exercícios. Mas antes de colocar esses exercícios, vamos fazer uma revisão. Vamos fazer uma revisão do conteúdo já visto até agora sobre fluxo gênico. Então, recapitulando, o que é o fluxo gênico? Fluxo gênico é quando um indivíduo leva características novas para uma população da mesma espécie, claro. Vamos lá. Lembrando, novamente, precisa ser da mesma espécie ou não acasala ou não troca material genético, ou se acasala, não reproduz, se for de espécies diferentes, como nós já vimos, se for de espécies diferentes, não reproduz, ou se reproduz, o que reproduzir é um híbrido infértil, certo? Como o ligre, que é um filhote de leão com tigre. Mas vamos então para o natural, o que permite a evolução. O fluxo gênico precisa que indivíduos da mesma espécie entrem em contato, certo? De populações diferentes. Então você tem população A e população B. Existem características diferentes em cada população, nós sabemos. E o fluxo gênico é quando um indivíduo ou alguns indivíduos de uma população chegam em outra. Ah, mas e se não houver população? E se esses indivíduos forem para outro lugar e colonizarem? Aí é chamado de efeito fundador, a gente vai ver em outra aula, tá? Não é fluxo gênico. Fluxos gênicos são indivíduos de uma população que levam suas características para uma outra população da mesma espécie. Benefício disso é o aumento da variabilidade genética, onde isso pode ser negativo quando a população for pequena e esses indivíduos saírem dela, deixando ela ainda mais fragilizada. Certo? Agora vamos para os exercícios. Bom, vamos lá? Esses são os exercícios, então. Explique qual a relação dos corredores ecológicos com o fluxo gênico. Então você vai precisar pesquisar o que são corredores ecológicos, né, onde são aplicados, como funcionam, quais as vantagens e desvantagens do fluxo gênico, e isso nós já falamos aqui. E usando a população humana como exemplo, nós pensamos em nós mesmos, onde que você consegue observar que houve o fluxo gênico, ou fluxo genético, né? Lembrando que gênico e genético se aplica da mesma forma. Certo? Então, façam os exercícios. Até a próxima aula, que será sobre deriva genética, né? Que é a continuação da nossa matéria. E bons estudos.